Olá, boa tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. A partir de agora você confere as principais notícias do Brasil e do mundo. Nós abrimos essa edição falando de saúde. Pesquisadores revelam que os vírus podem ficar escondidos no corpo humano e causar problemas depois de décadas. E alguns deles se aproveitam de falhas no nosso sistema imune para nos deixar doentes de novo. Os vírus invadem as células de um ser vivo e as usa para criar novas cópias de si mesmo, que também vão repetir esse processo. Geralmente, o rito de invasão e replicação se prolonga por alguns dias e o sistema imunológico consegue lidar com o problema ou o quadro evolui para uma situação mais séria, com risco de morte. Mas há um grupo de vírus que, mesmo após a infecção, consegue ficar escondidos em algum canto do organismo. Essa fase pode durar meses, anos ou até décadas e só acaba quando as células de defesa deixam de funcionar bem e a infecção reaparece. E esse grupo tem diversos representantes bem conhecidos, que vão do HIV, o causador da AIDS, até os herpes. Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, eles conseguem inibir as defesas internas das células e ficam invisíveis para o sistema imunológico. No caso do coronavírus, o Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo acredita que é improvável que o vírus permaneça no organismo, já que ele não possui DNA em sua constituição, como acontece com o vírus da família herpes, o que impede a persistência prolongada dele na célula. No caso dos pacientes infectados com o HIV, o uso do coquetel antirretroviral até consegue inibir a replicação viral. Mas se a pessoa deixa de tomar os remédios, há o risco da doença voltar à ativa novamente. Os cientistas ainda estão estudando porque isso acontece em alguns pacientes e em outros não. O próprio envelhecimento natural do organismo abre espaço para que alguns agentes infecciosos retomem os trabalhos. Acidentes e traumas graves, cirurgias de grande porte, transplantes, tumores, tratamentos medicamentosos e outras infecções graves também favorecem o reaparecimento do vírus. Falando de coronavírus, a farmacêutica Pfizer afirmou que a quarta dose da vacina contra a Covid vai ser necessária para toda a população. A empresa busca produzir um imunizante contra as variantes e com um tempo maior de proteção. A farmacêutica americana reconheceu que a terceira dose é muito boa para evitar hospitalizações e mortes pela doença, mas não é tão eficaz contra infecções após alguns meses. Com isso, seria necessária mais uma dose a toda a população para garantir a proteção suficiente contra a contaminação pelo coronavírus. No Brasil, até o momento, além das 2 doses, o país aplica o reforço da vacina. Apenas os imunossuprimidos já podem tomar a quarta dose no país. Em outros países, como Israel e Chile, a quarta dose já está liberada para um grupo maior. Estudos israelenses apontaram para uma proteção melhor com este reforço. Segundo o Ministério da Saúde de Israel, a quarta dose da vacina contra a Covid-19, administrada em pessoas com mais de 60 anos, as tornou 3 vezes mais resistentes a doenças graves do que pessoas da mesma faixa etária vacinadas com 3 doses. A França também já anunciou a aplicação da quarta dose para idosos com mais de 80 anos. A Pfizer afirmou que está trabalhando para produzir uma nova vacina não só contra todas as variantes do novo coronavírus, como também com um tempo maior de proteção. Mudando para a economia, o calendário do abono salarial PIS/PASEP já foi retomado com a liberação do pagamento para quase 2 milhões de trabalhadores. Após uma pausa de 19 dias, o calendário de pagamento do PIS/PASEP volta para beneficiar os nascidos em julho, como é o caso do PIS, e quem tem inscrição com o final 6 no PASEP. Mais de 1.900.000 trabalhadores vão receber o abono nesse lote. E dessa vez, a Caixa Econômica vai pagar mais de 1.746.000 inscritos no PIS, com um total de 1,5 bilhão em recursos. Já pelo Banco do Brasil, vão ser pagos 224.226 abonos do PASEP, num total de 246 milhões de reais.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, no total o benefício deve ser pago a 22 milhões de trabalhadores, no valor de 21 bilhões de reais até 31 de março. E para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo por 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos. Agora um balanço da guerra entre Rússia e Ucrânia. Além da triste realidade de mortes e destruição, a guerra que a Ucrânia vive já aponta uma recessão econômica nunca vista. O governo ucraniano continua funcional, o sistema bancário estável e a dívida viável no curto prazo, mas a guerra provocada pela Rússia mergulha a Ucrânia em uma recessão sem precedentes. A avaliação é do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, o produto interno bruto ucraniano vai se contrair cerca de 10% este ano, assumindo uma resolução rápida do conflito. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. Se o conflito continuar com base no histórico de guerras passadas no Líbano, no Iraque e na Síria, o PIB da Ucrânia pode cair de 25% a 35%. Por enquanto, a sustentabilidade da dívida ucraniana não parece estar ameaçada. O conflito também coloca a segurança alimentar global em risco, alertou o FMI. Em suas quase 3 semanas de duração, os preços da energia e das matérias-primas, inclusive agrícolas, dispararam. Para uma commodity agrícola como o trigo, os efeitos podem ser ainda mais dramáticos, afirma o fundo. As perturbações na temporada agrícola podem prejudicar as exportações, bem como o crescimento e comprometer a segurança alimentar do mundo. Isso ocorre porque a Ucrânia, o celeiro da Europa, e a Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo do mundo. Os dois representam em torno de 1/3 do comércio mundial desse cereal. Quanto mais durar a guerra, mais as exportações ficarão comprometidas, com impacto nas reservas atuais e futuras. E antes de encerrar, ainda falando sobre a guerra, o exército russo pode estar usando a mesma tática aplicada na Síria. Pelo menos é o que diz um médico humanitário francês que acompanha o conflito sírio há 11 anos. Vamos ver. As semelhanças entre tragédias. O professor Rafael Pitti, médico humanitário que acompanha o conflito na Síria há 11 anos, observa várias semelhanças entre o modus operandi russo na Ucrânia e no país do Oriente Médio. Em Alepo, vimos como os russos haviam conduzido a rendição. Eles fizeram em 3 etapas. O primeiro passo foi cercar a cidade, depois bombardear intensamente todos os dias e até mesmo, de certa forma, com um grau de sistematização. Eles começavam a partir das 7 da manhã, quando as pessoas iriam sair. Às 10 da manhã, nos bairros, quando as pessoas iam aos mercados para comprar suprimentos, e às 5 horas da tarde. Pitt também afirma que as operações russas se caracterizam por aterrorizar as cidades sitiadas. Uma vez que a cidade está totalmente cercada, ela é aterrorizada. A água é cortada, a eletricidade é cortada e, ao mesmo tempo, qualquer capacidade de fornecimento dentro dela é cortada e assim por diante. E então esperam, porque estão cercadas. Estamos de volta à Idade Média, estamos sitiados como os castelos. E esperamos que eles se rendam de fome, pelo frio, pela ausência de água potável. Os hospitais são destruídos, há cada vez mais feridos e, obviamente, em algum momento, a população e os rebeldes se rendem. A Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro e, desde então, tem bombardeado diversas grandes cidades. A situação em algumas delas, como Mariupol, foi considerada por organizações humanitárias como quase desesperadora. Putin vai soprar quente e frio constantemente. Ele realizará, como na Síria, não sei quantas reuniões para tentar encontrar uma solução política, mas Assad ainda está no poder. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e até mais.